Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, onde pensamos, refletimos sobre a importância da essência do cristianismo bíblico, do evangelho bíblico de Jesus Cristo. E temos pensado nesses dias o incomparável privilégio de pertencer ao reino de Cristo. No primeiro vídeo, com esse título, nós terminamos falando que o reino de Deus é soteriológico, ou tem tudo a ver com a salvação em Cristo Jesus. O objetivo do reino de Cristo é a redenção do ser humano. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Esse é o objetivo do reino de Cristo. E nós vamos continuar vendo hoje que esse reino é também dinâmico. Então, veja bem, nós vimos no primeiro vídeo que o reino de Cristo, reino de Deus, reino dos céus, são termos similares. Demos ali alguns versículos, né? E fizemos juntos a leitura de 1 Coríntios capítulo 15 e vimos que esse reino foi implantado aqui na terra por Jesus Cristo, e esse reino é o reino de justiça, é o reino de paz e alegria no Espírito Santo, e o objetivo, vamos sempre enfatizar isso, é a redenção do ser humano, é a redenção do homem pecador, de todos nós. Romanos 14, 17 fala dessa importância desse reino, da entrada desse reino de Cristo, que implica a libertação dos seres humanos de todos os poderes das trevas, ou do poder das trevas, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ela se dá a entrada nesse reino, quando o ser humano pode entrar nesse reino, segundo a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, é somente pelo novo nascimento. Mediante o novo nascimento, está em João capítulo 3, versículo 3 e 5. Nós lemos de 3 a 7, João 3, de 3 a 7. E esse reino também, ele é dinâmico. O que significa isso? Não é algo abstrato. O reino vem, não é apenas uma ideia de um reino em algum lugar, um mundo imaginário, como disse o filósofo Platão, uma realidade imaginária, invisível. Não, o reino vem. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. O reino vem. E é o domínio de Deus invadindo ativamente o reino aqui das trevas, o reino de Satanás, não é? E essa vinda do reino, conforme João Batista pregava, ele veio antes de Jesus pregando a vinda do reino, significaria um ato divino poderoso. João Batista pregou uma mensagem da vinda do reino como um batismo de julgamento e de fogo. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. João Batista pregava: Deus está a se manifestar, Deus vai se manifestar, vai manifestar o seu governo sobrenatural naquele que viria com salvação e julgamento. A mensagem de João Batista: salvação e julgamento. Só que o reino veio em Jesus, ele entrou na história, ele foi inaugurado por Jesus Cristo, e Jesus, então, ele divide em duas etapas a vinda do seu reino. Já entrou na história, já veio quando Jesus aqui se manifestou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e a primeira mensagem pregada por Jesus, que é o primeiro versículo que nós colocamos no início desse estudo, Jesus pregou em Marcos 1,15, está registrada a seguinte mensagem: o tempo está cumprido, é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o reino veio, o reino entrou na história. A história que registrou essa vinda da pessoa de Jesus, inaugurando o reino. E Jesus, então, ao entrar na história, a sua própria pessoa, a sua própria missão, é a missão
do Redentor, é o que veio cumprir o domínio redentor de Deus aqui neste mundo, invadindo o império de Satanás para libertar os homens, as pessoas, de todo o poder do mal. Está em Mateus capítulo 12, versículo 28, um texto que mostra esse poder de Jesus sobre todo o poder do mal. Mas Jesus também deixou claro que o reino ainda terá uma segunda etapa. O reino virá, ele também é escatológico, ele já foi introduzido na nossa história, invadiu a nossa história, mas ele também é escatológico. Haverá uma manifestação ainda desse reino que virá na segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus, em poder e grande glória. Isso é também algo extraordinário, né? O reino também, segundo a palavra de Deus, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural, ele não é terreno, né? Ele não é daqui. Jesus deixou isso claro. É um ato de Deus invadindo aqui a nossa história. Nas obras messiânicas de Cristo, que se cumpriram e estavam profetizadas lá em Isaías capítulo 35, 5 e 6, o reino manifestava o seu poder. Mateus 11, 12. E esse reino, que é o governo sobrenatural de Deus, que invadiu o reino de Satanás, a fim de libertar os homens da escravidão das trevas satânicas. Lembra do versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4? Se o nosso evangelho está encoberto naqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos homens, das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, mantendo-os nas trevas. Mas o reino de Deus, em Jesus Cristo, se manifestou, invadiu esse reino de Satanás. É um ato de Deus, é um ato poderoso, sobrenatural de Deus. E nós vamos ver também que esse reino tem um mistério, né? É um mistério esperado lá do Velho Testamento. O ser humano é atraído por mistério. O mistério do reino é que em Marcos 4:11 é o mistério do propósito divino oculto durante longo tempo. Esse propósito que foi ocultado das pessoas e que as pessoas ansiavam por conhecer, foi finalmente revelado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 16, 25 e 26. Muitas pessoas ainda hoje vivem atrás de mistério e confundem e acham como se estivessem ainda lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como se estivessem lá aguardando, querendo ver a revelação do mistério do reino de Deus. Mas o mistério já foi revelado. Cristo veio, ele inaugurou aqui o reino de Deus. É chegada a vós o reino de Deus. Não há mais mistério. O mistério é Cristo. É Cristo aqui neste mundo, com seu ministério redentivo. Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, 27, que o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo exercendo aqui o seu domínio através da sua obra de redenção. Mas esse reino, ele vai se manifestar de forma gloriosa na segunda vinda de Jesus, e aí então o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra, conforme está em Daniel capítulo 2. Então será um momento, um evento extraordinariamente maravilhoso. Então o mistério já foi revelado,
né? E nós temos esse privilégio de viver nessa bênção, porque nós cremos em Jesus e nós fomos alcançados pela obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, aqueles que ouviram essa mensagem do Evangelho, como disse Jesus, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, e creram, foram alcançados por esta obra, foram incluídos nesse privilégio da redenção em Cristo Jesus. E nós temos esse privilégio não apenas para vivermos para nós mesmos, mas nós temos que, com Cristo, assumir o seu ministério redentivo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, abraçar com Cristo o seu ministério redentivo. A obra quem fez foi Ele, mas nós devemos, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, restaurados, redimidos por Cristo pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário, proclamar essa mensagem de libertação, essa mensagem de redenção, essa mensagem da salvação em Cristo Jesus, para que todos tenham o privilégio de viverem no reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Depois nós vamos continuar vendo outros aspectos importantes desse reino e desse privilégio de pertencer a este reino de Cristo. Amém.